Fala galera, eu sou um cara qualquer. O que tá acontecendo aí com o pessoal do Jovem Nerd, hein? O que será que tá acontecendo com eles? Por que eu pergunto? Olha só essa notícia aqui, pessoal. Exclusivo, desenvolvedores do jogo brasileiro Huffganger enfrentam atrasos em pagamentos. E você pergunta, ué, o que tem a ver o Jovem Nerd com isso? Simplesmente o Jovem Nerd é um dos responsáveis por esse jogo aí brasileiro, que tá atrasando o pagamento dos seus desenvolvedores. Aqui ó, Jovem Nerd se posicionou sobre o assunto, afirmando que não tem conexão com as ações da DX Gameworks. A desenvolvedora de games não se manifestou até o fechamento dessa reportagem. E é meio estranho, né, pessoal? Porque você pega, tipo, reportagens igual essa. Huffganger, veja história, gameplay e requisitos do jogo do Jovem Nerd. Jogo da empresa criada por Azaghal e Alexandre Ottoni, é inspirado em RPG de mesa e traz uma mecânica de construção de baralhos para criar as estratégias de combate. Então, eles são ou não são responsáveis pelo jogo? Aqui nessa mesma matéria fala que eles são co-criadores, né? Huffganger é o primeiro jogo co-produzido pelo Jovem Nerd, popular podcast brasileiro sobre assuntos geek. Então assim, cara, se eles são co-produtores, com certeza eles têm algum tipo de responsabilidade nisso. Eles só contrataram um estúdio para fazer os jogos. Então a galerinha que segue lá o Jovem Nerd tem que cobrar deles porque que eles procuraram um estúdio que tá praticamente ferrando aí os seus desenvolvedores, né? Porque essas notícias são de 2023 e agora em 2024 que veio à tona aí e-mails mostrando aí que eles estão devendo vários desenvolvedores. Eu não vou ler a matéria completa porque que mostra os e-mails, né? Mostra todas as provas, mostra carta daqui, mostra carta de lá, mas eu vou falar para vocês mais ou menos um resumo. Olha só, o Drops de Jogos foi o site que eu peguei a matéria, tá certo? Recebeu em 16 de março de 24 denúncias anônimas de que os desenvolvedores de jogos indie responsáveis pelo game Huffganger, acho que é assim que a gente fala, né? Huffganger, não receberam seus pagamentos corretamente. Esses relatos são detalhados e vieram com documentos anexados. Então dá para perceber que não foi simplesmente uma denúncia vazia. A pessoa não mandou um e-mail esculachando a empresa. Ela mandou documentos mostrando que estava ali em atraso os pagamentos, mostrou provas. Aqui continua falando o seguinte: as empresas Jovem Nerd e Magazine Luiza, olha só quem tá aqui, Magazine Luiza, depois da Kabum, né? Que eu fiquei sabendo que o pessoal falou nos comentários que a Magazine Luiza comprou a Kabum e desde então a qualidade ali do serviço diminuiu bastante. A Magalu abordaram o game oficialmente desde maio de 23. Dave Pazos e Alexandre Ottoni chegaram a mencionar a DX Gameworks, esperando que o melhor game fosse lançado nesse trabalho em parceria. Dave Pazos é o Azaghal, tá certo? Aí aqui continua falando o seguinte: acompanha os programas Nerdcast e os vídeos da empresa com frequência. Os empresários aos poucos deixaram de mencionar a DX, sempre enaltecendo o trabalho dos desenvolvedores e dos artistas envolvidos. E isso eu acho engraçado, né? Se eles estão enaltecendo, eles deveriam prezar, né? Ir lá na empresa e cobrar deles que os desenvolvedores recebessem o que lhes é de direito, né? Eles deveriam fazer isso, já que eles prezam tanto aí pelos desenvolvedores e pelo trabalho dos artistas. Aqui continua falando o seguinte: eles enviaram essa carta pro pessoal do Jovem Nerd falando o seguinte: é verdade que a DX teve demissões desde o começo de 23? O Jovem Nerd acompanhou isso? É verdade que os pagamentos para funcionários chegaram a ser parcelados em até 10 vezes? É verdade que em novembro de 23 os pagamentos chegaram a ser congelados para aguardar as vendas do jogo? Então, assim, são muitas perguntas, né? Olha só, é verdade que as dívidas dos trabalhadores foram novamente parceladas para pagamento até maio de 24? Tem algo que eu não perguntei e vocês gostariam de acrescentar? O Jovem Nerd mandou a seguinte resposta. Então, depois de questionado tudo isso aqui, o Jovem Nerd informou o seguinte: o Jovem Nerd tem mais de 20 anos de história e sempre trabalhou com as melhores práticas em relação à produção de conteúdos, sejam eles podcasts, jogos dos mais diversos tipos e notícias sobre o mundo geek e nerd. Não à toa criou uma comunidade de milhões de fãs em todo o universo criado pelos fundadores. Em relação ao jogo Huffganger,
esses princípios não mudaram e por isso o Jovem Nerd esclarece que cumpriu integralmente o acordado em relação à sua marca no contrato firmado entre a Magalu Games e DX Gameworks para a produção do game. Então eles simplesmente tiraram o corpo inteiramente fora, tá certo? Tiraram totalmente o corpo fora. Eu acho que se eles quisessem fazer uma nota legal, eles teriam falado exatamente isso aqui e falado, nós entraremos em contato cobrando aí a empresa DX para maiores esclarecimentos ou para que efetuem o pagamento, porque assim, é uma nota rasa que tira o deles da reta e pronto. O jogo que é deles, que tem co-criação deles, tá sendo produzido sem ninguém receber aí direito, e eles simplesmente falaram, ó, a gente já cumpriu nossa parte e pronto. A gente não tem como precisar, né, qual que é essa parte integral que eles cumpriram, ou como que era esse acordo, mas eu acho que eles deveriam sim cobrar essa empresa, porque o jogo deles está sendo feito nessa empresa que está deixando de pagar os funcionários. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar se você puder. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!